No coração da Europa, cercada por terra em todas as direções, existe um país que decidiu há séculos que não precisava se apressar para ser levado a sério. Aqui as montanhas não são cenário. Elas são a própria estrutura da vida. Moldam o clima, dividem os idiomas, determinam onde uma vila pode existir e onde só a neve tem permissão de ficar. Esta é a Suíça, um território pequeno em extensão, mas absurdamente vertical em espírito. 4 línguas oficiais, 26 cantões e uma relação com a natureza construída sobre precisão, paciência e um respeito quase religioso pelo silêncio. Mais de 60% do país é coberto por montanhas. E não qualquer cordilheira. Os Alpes, a espinha dorsal que atravessa o continente europeu, atingem aqui algumas de suas formas mais icônicas. Entre esses picos, vales verdes escondem lagos de um azul quase impossível. Geleiras milenares ainda resistem, mesmo que cada vez menores. E florestas de coníferas sobem em costas tão inclinadas que parece desafiar a própria gravidade. Nesta jornada, vamos subir até os cumes gelados, atravessar vales pastoris onde o tempo parece ter parado, mergulhar em lagos de origem glacial e conhecer os animais que aprenderam a viver no limite entre a rocha e o céu. Não é apenas uma viagem sobre altitude. É uma viagem sobre o que significa viver em harmonia com um terreno que não perdoa erros. Vamos começar. Poucas montanhas no mundo carregam uma silhueta tão reconhecível quanto esta. O Matterhorn se ergue sozinho, quase perfeito em sua forma piramidal, a mais de 4.400 metros de altitude, na fronteira entre a Suíça e a Itália. Sua forma não é acidente estético. É resultado de milhões de anos de erosão glacial esculpindo a rocha de 4 lados diferentes até restar apenas essa pirâmide solitária. Aos seus pés, a vila de Zermatt permanece livre de carros a combustão desde o início do século XX. O silêncio nas ruas não é imposto. É simplesmente a ausência natural do barulho de motores, substituído pelo som de sinos de vacas ao longe e pelo vento descendo das encostas. Escalar o Matterhorn foi por muito tempo considerado impossível. A primeira expedição bem-sucedida em 1865 terminou em tragédia. 4 dos 7 alpinistas morreram na descida. Desde então, a montanha carrega um respeito quase sagrado entre montanhistas do mundo inteiro. Mas não é preciso escalar para sentir sua presença. Basta caminhar pelos vales ao redor, onde riachos de degelo cortam prados cobertos de flores silvestres no verão, enquanto o pico permanece, imóvel, observando tudo lá de cima. Nos Alpes suíços, existem mais de 200 picos acima dos 3.000 metros. Cada um com seu próprio caráter, sua própria luz ao entardecer, seu próprio silêncio. O Matterhorn é apenas o mais famoso entre eles. No sudoeste do país, serpenteando por 23 quilômetros entre montanhas, encontra-se a maior massa de gelo contínua de toda a Europa, a geleira de Aletsch. Vista de cima, ela parece um rio congelado no exato instante do movimento. Ondulações de gelo compactado, listras escuras de sedimento rochoso arrastadas ao longo de séculos, tudo avançando a um ritmo tão lento que é imperceptível ao olho humano. Mas essa lentidão é enganosa. Em ritmo geológico, a geleira está, na verdade, recuando rapidamente. Nos últimos 100 anos, perdeu quilômetros de extensão. Cientistas que estudam esse gelo encontram em suas camadas um registro quase perfeito do clima da Terra ao longo de milênios. Bolhas de ar antigas, presas como cápsulas do tempo. Caminhar próximo a uma geleira é uma experiência sensorial única. O ar fica mais frio, mais denso. Um som constante de água escorrendo, de gelo em movimento, ecoa por baixo do gelo, como se a montanha tivesse um pulso próprio. Em certos pontos, o gelo assume um tom azul profundo, quase elétrico. Isso acontece porque o gelo glacial, comprimido ao longo de séculos, expulsa praticamente todo o ar em seu interior, e o que resta absorve todas as cores da luz, exceto o azul, que é refletido de volta. Essas geleiras alimentam alguns dos rios mais importantes da Europa. O Reno e o Ródano nascem justamente aqui, nas entranhas geladas dos Alpes suíços, antes de percorrerem centenas de quilômetros rumo a outros países. Onde o gelo recuou ao longo dos milênios,
deixou para trás cicatrizes profundas na terra, e essas cicatrizes, com o tempo, se encheram de água. A Suíça tem mais de 1.500 lagos, muitos deles de origem glacial direta. O Lago de Genebra, o maior deles, se estende por quase 60 quilômetros, compartilhado entre a Suíça e a França, com os Alpes se erguendo diretamente de suas margens. Mais ao centro do país, o Lago Lucerna se ramifica em braços irregulares entre penhascos e vilarejos históricos, criando um dos cenários mais fotografados da Europa Central. Pontes de madeira centenárias, torres medievais e água tão parada que reflete cada detalhe das montanhas ao redor como um espelho. A cor dessas águas intriga visitantes há séculos. Em muitos lagos alpinos, um tom turquesa quase artificial domina a paisagem, resultado da mesma farinha de rocha encontrada em outras regiões glaciais do mundo. Sedimento mineral tão fino que permanece suspenso na água, refratando a luz de formas incomuns. No verão, essas águas, mesmo alimentadas por degelo, aquecem o suficiente nas margens para banho. No inverno, alguns lagos menores, em altitudes elevadas, congelam completamente, transformando-se em pistas naturais de patinação cercadas por picos nevados. Para os suíços, esses lagos não são apenas paisagem. São reservatórios de água potável, fonte de energia hidrelétrica e palco de uma relação cotidiana e despretensiosa com a natureza. Muita gente nada, rema ou simplesmente se senta à beira d'água depois do trabalho, como quem visita um parque no fim de tarde. Sobreviver acima da linha das árvores exige adaptações que poucos animais no mundo conseguiram desenvolver. Nos Alpes suíços, alguns levaram isso a um nível extraordinário. O ibex alpino é talvez o símbolo mais reconhecível dessa vida vertical. Com chifres curvos que podem passar de 1 metro de comprimento, essas cabras selvagens escalam paredes de rocha quase verticais com uma facilidade que desafia a física. Seus cascos possuem uma borda dura ao redor e um centro macio, que funciona quase como uma ventosa natural contra a pedra. Não é raro avistar um ibex parado em uma saliência de rocha tão estreita que mal caberia um ser humano em pé, mastigando vegetação com total tranquilidade, a centenas de metros de altura. Nos prados alpinos logo abaixo das áreas rochosas, colônias de marmotas vivem em complexos sistemas de tocas subterrâneas. No verão, é comum ouvir seu assobio agudo de alerta ecoando pelos vales. Um som que avisa toda a colônia sobre a aproximação de predadores, geralmente muito antes de qualquer perigo real se aproximar. E, pairando acima de tudo isso, patrulhando o céu com uma envergadura que pode ultrapassar 2 metros, está a águia real, o maior predador aéreo da região. De grande altitude, consegue enxergar uma marmota se movendo no prado abaixo com uma nitidez que a visão humana jamais alcançaria. Esses animais não vivem apesar da altitude e do frio extremo. Eles vivem por causa disso. Cada adaptação, cada comportamento é resposta direta a um ambiente que não perdoa imprecisão. Talvez não seja coincidência que um país conhecido pela precisão mecânica tenha, em sua própria fauna, criaturas moldadas pela mesma exigência. Descendo das rochas nuas, a paisagem se transforma em algo mais suave, vales verdes onde a vida humana e a natureza convivem em um equilíbrio construído ao longo de séculos. Vilarejos como Grindelwald, Lauterbrunnen e Zermatt parecem ter saído de um cenário de conto. Casas de madeira escura com varandas floridas, telhados inclinados para suportar o peso da neve e igrejas de torre estreita erguidas há centenas de anos. No verão, vacas de raça Simmental ou Brown Swiss sobem para pastagens de alta altitude em uma tradição chamada Alpaufzug, a subida ao Alpe. Cada animal carrega sinos de bronze ao pescoço, e o som distante dessas centenas de sinos tocando fora de sincronia é, para muitos, o verdadeiro som da paisagem suíça. Essa transumância, o movimento sazonal do gado entre vales de inverno e pastos de verão, molda literalmente a paisagem. É graças a esse pastoreio contínuo, ao longo de gerações, que muitos prados alpinos permanecem abertos, verdes e floridos, em vez de serem tomados por floresta densa. É também dessas vacas, alimentadas nesses pastos ricos em ervas de altitude, que vem uma das maiores tradições suíças: o queijo. Cada vale,
Cada altitude, cada estação, produz variações sutis de sabor, um reflexo direto do que aquele pedaço específico de montanha ofereceu naquele ano. Vale acima, vale abaixo, o ritmo de vida ainda segue, em boa parte, o calendário das estações, não o do relógio. Uma ironia interessante para um país que literalmente inventou a precisão dos relógios modernos. Toda essa água de degelo precisa eventualmente descer. E na Suíça, ela faz isso de forma espetacular. No Vale de Lauterbrunnen, considerado um dos vales de paredes verticais mais dramáticos da Europa, mais de 70 cachoeiras despencam das falésias que cercam o povoado. A mais famosa, Staubach, cai de uma altura de quase 300 metros, tão alta que, antes de tocar o chão, boa parte da água já se transformou em névoa fina, suspensa no ar, ainda mais impressionante, escondidas dentro da própria montanha. Estão as cachoeiras de Trümmelbach, 10 quedas d'água subterrâneas, formadas pelo degelo glacial que escava túneis dentro da rocha calcária ao longo de milênios. É possível caminhar por dentro da montanha e sentir, literalmente, a força bruta da água esculpindo pedra em tempo real. O som nesses lugares é constante e profundo, um rugido baixo que vibra no peito antes mesmo de a cachoeira aparecer à vista. Essa energia hidráulica não é apenas espetáculo visual. A Suíça transformou o poder dessas águas em uma das bases da sua própria infraestrutura. Mais de metade de toda a eletricidade do país vem de usinas hidrelétricas, muitas delas construídas discretamente dentro das próprias montanhas, quase invisíveis na paisagem. É um exemplo silencioso de como este país lida com sua natureza. Extrair força sem destruir a beleza. Usar sem esgotar. Conviver em vez de dominar. Quando o outono termina, a Suíça muda de cor completamente. O verde dá lugar a um branco que cobre tudo. Telhados, pinheiros, trilhas, silêncio. O inverno aqui não é apenas uma estação. É quase uma identidade cultural. Comunidades inteiras, que no verão vivem de agricultura e pastoreio, se reorganizam ao redor da neve. Não apenas para turismo, mas como parte genuína do ritmo local de vida há mais de um século. Sob a neve fresca, o som do mundo muda. Passos ficam abafados. O vento parece mais distante. Muitos moradores descrevem essa época como o momento mais silencioso do ano, quando até os sinos das vacas, recolhidas nos estábulos, deixam de ecoar pelos vales. Nas florestas de coníferas cobertas de neve, poucos animais permanecem ativos. Corços e cervos vermelhos reduzem drasticamente seu movimento, economizando energia. Já a lebre alpina passa por uma transformação notável. Sua pelagem, marrom no verão, se torna completamente branca no inverno. Uma camuflagem perfeita contra predadores aéreos como a águia real. Ao entardecer, quando a luz baixa atinge a neve de tons rosados e alaranjados, muitas vilas alpinas praticamente se apagam de ruído. Restam apenas fumaça subindo de chaminés e o brilho amarelado das janelas. Pequenos pontos de vida humana, isolados, mas não solitários, em meio a um mar branco de silêncio. Há algo curioso na relação entre este país e o conceito de tempo. A Suíça é mundialmente conhecida pela precisão de seus relógios, uma tradição que nasceu, em parte, das longas noites de inverno em vales isolados, quando artesãos tinham tempo de sobra para aperfeiçoar mecanismos minúsculos até a perfeição absoluta. Mas, talvez essa obsessão por precisão não tenha surgido apesar da montanha, e sim por causa dela. Viver. Entre picos que não perdoam erros de cálculo, entre geleiras que se movem em ritmos geológicos, entre estações que ditam quando plantar, quando pastorear, quando recolher o gado, tudo isso ensina, ao longo de gerações, um respeito profundo pelo tempo certo de cada coisa. Nada aqui é apressado. A geleira avança em seu próprio ritmo. A vaca sobe ao Alpe na época certa. O queijo amadurece pelo tempo que precisa. Nem um dia a menos. Talvez seja por isso que, mesmo sendo um dos países mais desenvolvidos do mundo, a Suíça tenha conseguido preservar tanto de sua paisagem selvagem intacta. Não por acaso, mas por uma cultura inteira, construída sobre a ideia de que algumas coisas simplesmente não devem ser apressadas. Chegamos ao fim desta jornada pelo coração montanhoso da Europa. Subimos até picos que desafiam a escalada,
Caminhamos ao lado de geleiras que carregam a memória climática de milênios. Mergulhamos em lagos que refletem montanhas como espelhos perfeitos. Conhecemos animais que fizeram da altitude extrema seu único lar. E um povo que transformou o respeito pelo tempo da montanha em uma das culturas mais precisas do planeta. Se há algo que a Suíça ensina, é que grandeza e silêncio não são opostos. Muitas vezes andam juntos. Que é possível ser extraordinariamente preciso e, ainda assim, deixar que a natureza siga seu próprio compasso, sem pressa, sem interferência desnecessária. Obrigado por percorrer este caminho até aqui. Se este momento de calma fez sentido para você, deixe seu inscrito no canal e continue nos acompanhando pelos próximos cantos silenciosos deste mundo. Até a próxima jornada.